Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia para você e pode ter certeza que uma poderosa avalanche de coisas boas está começando a se dirigir para dentro do seu lar e do seu coração. É o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Para você que acompanha sempre aí do outro lado da telinha, muito obrigada, viu? Vamos saber o que o programa traz hoje? Hoje o professor Yoshio Mukai explica que a vida que deu origem ao homem é uma só. E todos nós somos filhos de Deus e que o Criador único do universo é Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Por trás do respirar das células, do que faz arder o sol e do que impulsiona o fluxo dos mares, está uma fonte de energia ainda não explicada pelo ser humano. Uma certeza ao menos podemos ter: a vida que deu origem ao homem é uma só. Com vocês, mais um desfile de sabedoria na palestra do nosso querido professor Yoshio Mukai. A vida que deu origem ao homem é uma só. Nossa vida está alojada em corpos diferentes e parece que cada vida seja uma existência independente. Mas isso não é verdade, pois eu e outro somos um só. É por isso que achamos que alguém é encantador, apesar de termos corpos distintos. Tudo se originou de uma única vida. O mestre Masaharu Taniguchi iniciou o movimento da Seichonoye editando uma revista de 1000 tiragens. E dessas 1000, ele acreditava que essa filosofia iria iluminar a humanidade. Então ele já pediu na revista número 1 que não seja uma revista lida e jogada fora, mas que guarde para posterior estudo, né, de conhecer a verdade. Então, para um raciocínio muito comum, a qualquer pessoa seria um sonhador ou um louco, porque com 1000 revistas em língua japonesa, né, será que isso seria um movimento para mudar o conceito da humanidade, ou será divulgado no universo? Mas ele tinha essa certeza porque a verdade que ele recebeu era uma verdade única que ele achou que foi uma missão dele, né, recebida de Deus. E assim, decorridos 80 anos, hoje temos dezenas de países que têm esse segmento no mundo inteiro e nós estamos então divulgando em diversas línguas. Mas vejamos bem, essa verdade que foi iniciada em japonês, hoje já está traduzido em diversas línguas, inclusive chinês, coreano, inglês, português, espanhol, francês, né, e alemão, assim por diante, já está sendo colocada à disposição das pessoas conhecerem essa verdade. E o interessante é que essa pessoa, que apesar de ter lido essa obra em coreano, ela se salva. Apesar dessa pessoa ter lido essa obra em espanhol lá no México, ela se salva. Aquele que leu lá na Itália, aquele que leu lá na França, aquele que leu lá na Alemanha, também se salvaram, porque é uma verdade única, né? Significa então que por o Criador ser único, e nós somos iguais, obedecendo a mesma lei,
né? Apesar da fisionomia pode ser um pouco diferente, a linguagem pode ser diferente, a cultura pode ser um pouco diferente, mas a origem é única, Filho de Deus. Então, partindo desse princípio, é que quando nós aplicamos a lei da vida, que nós falamos muito, né? A vida tem lei. Todas as dimensões têm suas leis, mas a lei da vida é a importante para a humanidade. Porque quando ele receber ou ele compreender essa lei da vida, seja qual for a linguagem que está explicando, ela se cura da doença, ou muitas vezes muda o seu conceito de vida. Aquela pessoa que era antigamente, né, pessimista se transforma em otimista. Aquela pessoa que estava sempre em conflito no lar, por não ter a compreensão, né, entre marido e mulher, quando compreender essa verdade, que a vida que está dentro da sua esposa, a vida que está dentro desse esposo é uma de Deus, e se os dois se entenderem, vamos ter uma vida harmoniosa, maravilhosa, familiar, né? Então, assim, podemos observar que se o Criador é único, né, e se a origem é única, né, nós moramos em distintos locais, mas, morando em distintos locais, naturalmente nós vamos ter um princípio. Estudamos um pouco sobre as origens da humanidade. E dentro desse curso nós aprendemos que o indígena, com milhares de anos da sua existência, tinha mais de 500 raças ali vivendo. Mas uma coisa interessante que eu encontrei ali dentro, diz que os índios americanos tinham um princípio de abundância e riqueza. Veja bem, não é à toa que Estados Unidos hoje, ele comanda a economia do mundo. Porque tinha uma base, não é que quem foi lá que teve, de repente, teve esse conceito de serem os líderes do mundo, ficar rico do mundo. A base que estava lá, daquele povo, não sabendo quanto tempo, né, já tinha um conceito de que eles viveriam em abundância e prosperidade. Então, vejamos ver que os princípios de cada região, seja na Ásia, seja na América Central, América do Sul, ou lá no Oriente, no Japão, teve as suas pessoas que fizeram as suas histórias, né, que antecederam a nós. Alguns há milênios de anos, e está lá a história para nós podermos estudar, né? Ninguém sabe como foi construída as pirâmides do Egito, mas que houve pessoas que construíram, houve. E teve um princípio de por que construir, também deve ter, né? Então vamos compreender que nós estamos vivendo essa época atual, né, de uma evolução muito rápida, e acreditamos tudo mais no mundo material. Mas o princípio do ensinamento da Seicho Noye é para compreendermos que todos nós, né, no princípio, seja lá aquele nativo que seja, ele sempre acreditou numa força superior, uma força divina, né? A maneira de eles orarem, a maneira de eles adorarem pode ser distintos, né? Mas sempre eles tiveram um princípio daquele alimento que ele estava recebendo, daquela comida ou da caça que ele estava recebendo, da pesca. Ele sabia que tinha uma força maior que estava lhe substituindo, que estava repondo. Então eles tinham um princípio moral muito elevado, mais do que o nosso atual, porque eles não estragavam, né, além do que eles necessitavam para a sua alimentação. Veja bem, então, que o conceito, né, daquele povo que antecederam a nós em qualquer segmento dos países, eles tiveram esse princípio de preservação. Então, vamos dizer assim, que hoje, cada um tem sua linguagem, né, tem suas religiões. É importante isso, porque, vamos dizer assim, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que não é que tudo tem que ficar um segmento só. Cada religião tem a sua parte da luz que ele está iluminando o seu povo, não é? E para essa explicação ele usa uma coisa muito simples que eu compreendi perfeitamente. Há alguns segmentos que talvez seja pequeno, mas ele diz assim:
Um palito de fósforo, ele é muito eficiente para você acender um fogo ou para ver um pequeno local para localizar naquele momento. Um farolete poderá ser também importante porque ele vai atingir um pouco maior a sua dimensão, né? E uma lâmpada de 100 watts será bem melhor. Holoforte seria bem melhor. E aqueles farol grande que está nas costas, né, dos continentes para dirigir os navios que chegam ao continente. Também seria, né, uma tarefa bem grande pelo tamanho da luz que ele está emitindo. Então, assim como cada religião tem sua obrigação, tem seus adeptos, seu segmento, naquele segmento que ele está pregando a luz. Então, é importante, né? Então, gostaríamos de que cada um de vocês compreenda que Seichonoye, nós falamos que não temos preconceito ideológico, racial ou religioso. Exatamente porque nós queremos mostrar esse lado. Dentro do segmento que cada um está seguindo, você é uma luz que está levando a mensagem para salvar o seu rebanho. Importante. Muito obrigado por essa tarefa que cada um estamos fazendo. Mas, no mesmo tempo, nós precisamos também conscientizar que todos nós somos hermanados por um fato, sermos todos filhos de Deus. Tá ok, gente, né? Então, vamos dizer assim, nesse progresso da humanidade, né, partindo desse princípio do povo nativo, começou a ter a evolução cultural, teve a divisão dos países, teve a divisão das suas línguas, e hoje cada um tem o seu território, a sua linguagem, as suas leis. Então, essas leis é para obedecer? É para ser aplicado? Sim. Por quê? Vamos dizer, aqui no Brasil tem a nossa lei. Não podemos falar que Paraguai tem que respeitar o Brasil. Paraguai tem a sua Constituição, tem a sua lei. Então, o povo do Paraguai respeita a lei do Paraguai. E nós, brasileiros, respeitamos a lei do Brasil. E, naturalmente, dentro desse segmento, os costumes e hábitos também são diferentes, né? Por exemplo, eu viajo muito para o México. E México tem como o seu alimento principal o taco. Taco originado de milho, né? Então, vamos dizer assim que eu, sem saber uma vez, né, falei que se a cotação do milho subir muito, que o produtor de galinha, de gado, vai passar mal, né, pensando no Brasil. Aí a pessoa de lá falou, cara, o que você está falando? Se o milho elevar de cotação, quem vai passar fome não é gado nem galinha, somos nós que comemos taco. Falei, desculpe, eu estou em México. Né? Para ver que, uma colocação, vamos dizer, devido a essa mudança. Mas os mexicanos são nossos irmãos, não somos mesmo filhos de Deus, são iguais. Né? Então nós temos que compreender o que é o costume, os hábitos, para compreender os mexicanos. E, no mesmo tempo, então, implantar essa lei da espiritualidade, a evolução da espiritualidade. O crescimento espiritual de cada um é o nosso objetivo. Mas quando nós tivermos, vamos dizer, realmente, né, essa compreensão de cada um ser responsável pelo todo. Então, naturalmente, nós estamos morando no Brasil e essa mensagem é dirigida para o povo brasileiro. Então, nós teremos que compreender a Constituição do país e ver o que o país está pleiteando neste momento. E também nós queremos fazer um convite a vocês que nos ouviram neste momento. Se achou interessante as colocações das palavras que eu fiz aqui, temos muitas outras maravilhas para divulgar para vocês na nossa palestras. Mas, para isso, nós precisamos de ter apoio de muitas pessoas para podermos manter esse programa frente à televisão, que cada um de vocês sabem que é um custo bastante elevado. Mas queremos levar a todo canto do Brasil essas mensagens de otimismo e fazer com que o Brasil se torne o país do futuro, né? E que realmente a felicidade esteja muito perto de vocês, para vocês poderem desfrutar a felicidade no seu lar, no seu trabalho, no seu estudo e no seu segmento. Muito obrigado pela atenção. Que tal nos entregarmos nas mãos de Deus? Para que sua vida receba o conserto da justiça divina, basta tornar justo o seu coração.
Então vamos fazer isso agora em nosso momento de oração. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.